Você já reparou como a maioria das pessoas começa o dia sem nem saber para onde estão indo em suas vidas? A verdade é que cada manhã é uma batalha silenciosa, não contra o mundo, mas sim contra a sua própria mente. A maioria dos homens acorda como um zumbi. Pega o celular, mergulha nas redes sociais, responde mensagens sem importância e, sem perceber, entrega o próprio poder mental para o mundo externo. Você pode até sobreviver assim, mas nunca vai dominar sua mente, e sem domínio interno, você será apenas mais um jogado pelas marés da vida. Se você quer viver como um verdadeiro estoico, como um homem de presença e força, a primeira batalha do dia precisa ser vencida na sua própria mente. E ela começa nos primeiros minutos da manhã. Os antigos estoicos entendiam que o caos do mundo é inevitável. Mas a preparação interna, essa é a escolha sua. Eles não começavam o dia esperando que o mundo fosse justo. Eles se preparavam para ser inabaláveis. E hoje, mais do que nunca, a sua mente precisa ser uma fortaleza. Porque o mundo moderno é uma fábrica de distrações, ansiedade e comparações. Ou você treina sua mente toda manhã, ou será treinado por ela para ser fraco. Neste vídeo, eu vou te mostrar 10 lições estoicas que você deve aplicar toda manhã para moldar uma mente fria, estratégica e poderosa. Não são dicas genéricas. São práticas ancestrais, afiadas e adaptadas para a sua realidade de hoje. Se você aplicar isso, vai sentir o que poucos homens sentem: o gosto de dominar a si mesmo antes que o mundo tenha chance de te quebrar. Então preste atenção e anote, porque cada lição aqui pode ser a diferença entre um dia arrastado ou um dia de vitória. Antes de começarmos, quero que faça algo muito poderoso. Vá aos comentários e escreva a seguinte frase: hoje será um grande dia, pois sou estoico. Não é só para interagir, é porque ao fazer isso, você está reprogramando a sua mente desde já. Vamos começar com a lição número 1. Decida o que está em seu controle e o que não está. Todo dia, antes de sair da cama, existe uma escolha invisível que define se você vai ser dono da sua mente ou escravo do mundo. Decidir o que é seu para controlar e o que não é. Se você não toma essa decisão logo cedo, o mundo toma por você. Quantas pessoas acordam pela manhã já esmagados por uma avalanche de preocupações que nem sequer deveriam carregar? Pensamentos sobre o que outras pessoas estão fazendo ou pensando, sobre o clima que pode estragar os planos, sobre notícias do mundo, sobre alguém que não respondeu no WhatsApp, por aí vai. A mente acorda como um campo de batalha, mas sem comandante. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E isso nunca foi tão real quanto agora. Se você não traça essa linha todo dia cedo, vai viver reagindo, feito uma marionete puxada pelos fios do que acontece lá fora. Não importa o quanto você seja inteligente ou motivado, se você tenta controlar o que é incontrolável, você já perdeu. É como tentar dirigir um carro acelerando e freando ao mesmo tempo. A mente entra em curto, o seu potencial afunda. E o pior, você nem percebe. E hoje é ainda mais brutal. Estamos viciados em querer controlar o incontrolável. A cabeça vira uma roleta russa emocional. Um post te irrita, uma notificação te humilha, um imprevisto te desmonta. Quem não domina esse corte interno se arrasta pela vida esperando milagres e morre reclamando do vento. E nem precisa olhar muito longe para ver isso. Quantos caras você conhece que vivem quebrados emocionalmente porque esperam que o mundo seja justo? Que ficam travados porque uma pessoa os ignorou ou porque um plano não saiu perfeito? Eles são escravos de fatores que nunca estiveram sob o comando deles. A ciência já bateu o martelo nisso. Quem foca só no que pode controlar tem níveis muito mais altos de felicidade, produtividade e até saúde mental. É uma matemática fria. Quem desperdiça energia no que não domina, morre no meio do caminho. Então, todo dia cedo, faça um corte cirúrgico. O que depende de mim hoje? O que não depende? Todo amanhecer é uma guerra silenciosa. Ou você controla seu foco ou é devorado. Decida. Liste mentalmente o que é seu para agir e despreze o que é vento.
Você não está aqui para lamentar as ondas, está aqui para pilotar o barco. Lição número 2. Jamais comece o dia reclamando. A maioria dos homens já começa o dia entregando o próprio poder e nem percebe. Reclama do frio, do despertador, do trabalho, da ex, da vida. Parece inofensivo, mas é como começar o dia mijando nos próprios sapatos. Você ainda vai andar, mas vai fedendo a fraqueza. A reclamação é uma das formas mais disfarçadas de autossabotagem, porque ela te convence de que o problema está fora e nunca dentro. Isso não é papo motivacional, é biologia. Reclamar logo cedo ativa o sistema límbico, a parte mais reativa e emocional do cérebro. Resultado, você começa a ver o mundo como ameaça. Seu foco, seu humor e sua energia vão direto para o ralo. E o pior, o cérebro começa a viciar nisso. A cada manhã, você reforça a crença de que é vítima da vida. Um homem que repete isso todos os dias vira um zumbi emocional, sempre esperando que algo mude, mas sem coragem de mudar ele mesmo. Os estoicos sabiam que o discurso interno molda o destino. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Quando você começa o dia reclamando, você interpreta tudo sob a lente da fraqueza. Você se treina a enxergar o caos antes da clareza, a dor antes da possibilidade. Isso sabota até os momentos bons, porque sua mente já foi programada para encontrar defeito antes da solução. Quer ser mais forte que 90% dos homens? Cale a reclamação. Substitua por ação. Acordou cansado? Respira fundo e move o corpo. Acordou frustrado? Escreve metas, planeja o dia, dá forma à raiva. A vida respeita quem levanta em silêncio e faz. Quem começa o dia reclamando já decidiu inconscientemente ser o perdedor da própria história. Lição número 3. Pense no pior que poderia acontecer. Parece contraditório, né? Já que acabamos de falar sobre nunca reclamar da vida. Mas o ponto aqui não é sobre reclamação. Imaginar o pior cenário é uma técnica milenar para acalmar a mente. Quando você para e pensa no pior que poderia acontecer diante de uma situação, verá que na maioria das vezes esse pior nem é tão ruim assim. A nossa mente tem o péssimo hábito de amplificar os problemas sem que a gente nem perceba. Mas o fato é que a grande maioria dessas tragédias criadas pela mente nunca vão chegar a acontecer. Se você começa o dia esperando que tudo dê certo, já acordou errado. Porque o mundo não te deve facilidade, nem justiça, nem estabilidade. Os estoicos chamavam essa prática de premeditatio malorum. Pensar no pior que pode acontecer não é pessimismo, é preparação. Quando você antecipa os obstáculos, você tira o poder deles. É como ensaiar um combate antes da guerra. Você apanha menos e responde melhor. Imagine que ao acordar você se diga: hoje posso ser ignorado, traído, frustrado, cobrado, testado e tudo bem. Essa simples prática muda a estrutura da sua mente. Em vez de se arrastar pelo dia como um adolescente mimado que espera recompensa por existir, você se move como um guerreiro emocional pronto para o impacto. Você assume controle, porque quem se prepara para o pior age melhor, sem drama, sem crise, sem surpresa. Na psicologia, isso tem um paralelo com a exposição controlada. O cérebro aprende a lidar melhor com estímulos quando eles são antecipados. Você dessensibiliza a dor antes dela chegar, e isso gera uma calma poderosa, quase fria. Você já viu alguém que perdeu tudo e ainda assim permanece firme? Provavelmente era alguém que já havia ensaiado a queda muitas vezes. Não se trata de se entregar ao fracasso, mas de dominá-lo antes que ele venha. Lição número 4. Busque o desconforto logo cedo. A maioria dos homens acorda buscando conforto. Uma cama quente por mais 5 minutos, um café que distraia, uma comida gostosa, uma rolada no feed do Instagram. Mas é aí que começa a derrota silenciosa. O estoico vai do oposto. Ele busca o desconforto logo cedo, porque entende que a mente, assim como o corpo, só cresce sob pressão. Sêneca dizia: a dificuldade mostra o que os homens são. E nada expõe mais um homem do que o modo como ele lida com o desconforto cotidiano.
levantar na hora que prometeu a si mesmo, tomar banho frio, treinar o corpo, silenciar o celular. São atos simples, mas brutais para quem está viciado em moleza. E é justamente por isso que funcionam, porque te colocam em estado de presença. Quando você escolhe o desconforto, está dizendo ao mundo: eu não fujo da dor, eu a convidei para entrar. Isso te dá algo que poucos têm: respeito por si mesmo. Não é sobre sofrer, é sobre se tornar difícil de quebrar. Na psicologia comportamental, isso se conecta com a ideia de hormese. Pequenas doses de estresse intencional fortalecem o sistema. Seu cérebro entende que você é um homem que encara, que não precisa de conforto constante para funcionar. Isso cria resiliência emocional, foco e até prazer em vencer o que muitos evitam. No mundo real, esse tipo de mentalidade te separa da massa. Enquanto outros reclamam do calor, da fila, do chefe, você respira fundo e segue, porque você treina cedo. Quer dominar sua mente? Comece fazendo coisas que seu corpo odeia e sua alma agradece. Porque cada ato de desconforto intencional é um voto de confiança no seu próprio futuro. E quando a vida te derrubar, e ela vai derrubar, você não vai correr, vai rir por dentro, porque já apanhou de si mesmo antes de qualquer um tentar te bater. Lição número 5. Reflita sobre sua mortalidade. Todo homem que esquece que vai morrer começa a viver como se fosse eterno. E aí está o perigo. Ele adia o que importa, tolera o que não deveria, gasta tempo como se tivesse um estoque infinito. Os estoicos não evitavam a morte. Eles a traziam para a mesa todos os dias. A isso, eles deram o nome de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Não como um lembrete mórbido, mas como um despertador brutal. O tempo está acabando e ninguém sabe quanto falta. Ao invés de te paralisar, essa consciência te acorda. Quando você encara a morte de frente todos os dias, você para de jogar pequeno. Deixa de viver em piloto automático, preso em brigas idiotas, em relacionamentos rasos, em rotinas que te enfraquecem. Você começa a dizer não com firmeza, a escolher o que faz, a se mover com urgência, porque cada manhã pode ser a última. E se for, o que você está fazendo com ela? A psicologia chama isso de motivação orientada pela finitude. O senso de que a vida tem fim gera foco, coragem e ação deliberada. É o que diferencia o homem que espera do homem que constrói. A morte é o fim para os covardes, mas para o desperto é o combustível. Lembra quando você quase perdeu alguém? Ou quase perdeu a si mesmo? Aquela clareza, aquele silêncio pesado, é ali que nasce o verdadeiro senso de prioridade. Então repita todo dia, mesmo que em silêncio, memento mori. E pergunte-se, se hoje fosse minha última manhã, eu estaria orgulhoso de como estou vivendo? A resposta disso molda não só sua rotina, mas o seu legado. Porque só os homens que têm consciência da morte vivem com presença total. Vamos para o próximo ponto? Antes de continuarmos, se estiver gostando, lembre-se de deixar um like neste vídeo e nos ajude a levar este conhecimento para mais e mais pessoas. Lição número 6. Seja grato pelo que já possui. A mente de um homem comum acorda todo dia com um foco. O que falta? Falta dinheiro, falta tempo, falta reconhecimento, falta sexo, falta amor, falta sorte. E quanto mais ele se concentra no que falta, mais miserável ele se sente. A gratidão para os estoicos não era uma palavra fofa ou um clichê de rede social. Era uma disciplina, um hábito de guerra. Porque o homem que é grato de verdade acorda em vantagem. Ele já começa o dia de tanque cheio, porque consegue enxergar o que tem antes de reclamar do que não tem. Epicteto dizia: riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa é uma das armas mentais mais poderosas que você pode carregar. Quando você aprende a olhar para seu copo, mesmo que meio vazio, e agradecer pela água que tem, você para de se comparar com o copo dos outros. Você ganha clareza e mais, começa a proteger sua energia, porque ninguém pode manipular um homem que sabe o valor do que já possui. Seja brutalmente realista. Você tem um corpo que funciona, uma mente que raciocina,
talvez pessoas que te amam, talvez um teto sobre a cabeça. E se não tem tudo isso agora, tem algo. E esse algo é ponto de partida. A gratidão não é passiva. Ela não te torna conformado. Ela te torna poderoso. Porque você reconhece o que tem como base sólida para construir o que ainda quer. A diferença é que você não depende disso para ser inteiro. E isso muda tudo. Comece sua manhã com uma pergunta simples, mas afiada como navalha. O que eu já tenho que muitos dariam tudo para ter? Faça disso um exercício real, não um pensamento solto. Escreva, sinta, honre. A gratidão lúcida é uma das formas mais rápidas de dominar sua mente. Porque ela cala a ansiedade, desarma a comparação e te coloca no comando da sua própria energia. Lição número 7. Pare de buscar a aprovação dos outros. Buscar a aprovação é como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. É um ciclo silencioso, mas corrosivo. O homem que acorda todo dia, esperando que os outros digam que ele é bom o suficiente, já começou o dia de joelhos. E pior, quando você molda suas ações para agradar, você começa a se perder. Cada sim que você dá para impressionar é um não que você dá para a sua própria integridade. Os estoicos chamavam isso de servidão voluntária. Uma prisão onde as correntes são feitas de opinião alheia. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: é uma vergonha que a alma ceda à opinião de outro, mais do que a sua própria razão. E é exatamente isso que acontece quando você vive em função do olhar externo. Você começa a se vestir para ser aceito, a falar para ser validado, a agir para ser incluído. E isso te torna previsível, frágil, manipulável. O homem que precisa de palmas para agir só se move quando a plateia está assistindo. E isso é tudo menos liberdade. Na prática, isso se traduz em micro-escolhas diárias. Você hesita começar algo com medo do que vão pensar. Você engole verdades para manter uma imagem. Você compra coisas só para mostrar para os outros. Você diz sim quando queria dizer não. Um ator da própria vida, interpretando um papel que nem gosta, mas que acha que agrada mais. Só que ninguém respeita um homem assim. Nem os outros, nem ele mesmo. Pare. Olhe no espelho pela manhã e se pergunte: o que eu faria hoje se ninguém pudesse me julgar? Essa pergunta é um termômetro da sua liberdade. Porque, no fundo, a verdadeira força é essa: agir com verdade independente de plateia. Lição número 8. Defina claramente quais são as prioridades do dia. Uma pessoa que não sabe priorizar é como uma folha ao vento. Ela começa o dia com vários planos e no final do dia não conseguiu executar nenhum. Ela vai se distraindo de tarefa em tarefa e quando viu, o dia já foi. É de extrema importância que desde logo cedo você já saiba de antemão quais são as tarefas que deverá executar naquele dia. E mais ainda, quanto de energia vai dedicar a cada uma delas. Isso não significa que você tem que se tornar um vidente. É claro que imprevistos acontecem e às vezes o dia não sai como planejado. O ponto aqui é ter uma organização clara. Ter um mapa tão estruturado que mesmo quando acontecer um imprevisto, você consiga voltar para o eixo rápido, sem se perder da sua rotina. É assim que pessoas altamente produtivas conseguem manter um alto desempenho mesmo diante das intempéries da vida. O castelo delas está tão bem construído que uma mera tempestade não é suficiente para desmoronar o edifício inteiro. Uma forma prática de fazer isso é com anotações. No dia anterior, antes de dormir, você pode anotar quais serão suas tarefas do dia seguinte. Isso faz com que você acorde com muito mais clareza, pois não vai precisar decidir tudo em cima da hora. A rota já estará traçada, basta arregaçar as mangas e seguir o roteiro. Lição número 9. Escolha um pensamento poderoso para guiar seu dia. Escolher um pensamento poderoso logo cedo é como escolher a armadura com a qual você vai enfrentar o mundo. E aqui não estamos falando de afirmações vazias ou frases bonitinhas de Instagram. Estamos falando de uma ideia que sirva como eixo, firme, direta, sem espaço para dúvida. Porque a mente, deixada solta, é como um cão sem coleira. Vai correr atrás de qualquer estímulo,
se distrair com qualquer bobagem, se perder nos próprios medos. Um pensamento poderoso é a coleira que te puxa de volta ao que importa. O estoicismo nos ensina que o pensamento precede a emoção e a emoção precede a ação. Logo, se você começar o dia com uma ideia fraca, como espero que hoje dê tudo certo, já entrou em campo pedindo permissão. Um homem que domina a própria mente acorda com um comando claro, algo como nada que vier de fora vai me desequilibrar. Ou hoje eu vou enfrentar meus medos. São mantras estratégicos, não místicos. É a diferença entre ser arrastado pelo caos ou conduzir o próprio dia com as mãos firmes no volante. Pense nos grandes líderes, atletas, guerreiros. Todos eles têm frases que se repetem mentalmente, não porque acreditam em mágica, mas porque entenderam o poder da direção mental. Kobe Bryant usava o Mamba Mentality. Ryan Holiday repete: o obstáculo é o caminho. Os antigos samurais começavam o dia com o Hagakure, um código que os preparava para morrer se fosse preciso. Qual é o seu? Porque se você não escolhe o que vai pensar, o algoritmo, a notícia ou a ansiedade vão escolher por você. E você se torna um fantoche dos estímulos externos. Escolha um pensamento que te lembre quem você quer ser mesmo nos piores dias. Algo que te faça levantar a cabeça quando tudo em volta te chama para baixo. Pode ser uma frase sua, pode ser um ensinamento de alguém que você admira. O importante é que ela te provoque, te lembre do seu eixo, te traga de volta. Lição número 10. Faça algo que te aproxime da sua visão de futuro. Parece óbvio, mas inúmeras pessoas vivem mais tempo fazendo coisas para os outros do que para elas mesmas, correndo atrás de meta dos outros, urgência dos outros, problema dos outros. Quando se dão conta, o dia já acabou. E mais uma vez, não fizeram nada que os aproxime do que realmente importa. Um homem que não age em direção ao que quer se torna servo do que sobra. Por isso, todas as manhãs, antes de abrir o e-mail ou rolar o Instagram, faça pelo menos uma coisa que te aproxime, nem que seja 1 milímetro, da vida que você quer viver. Porque o tempo não vai parar para você se alinhar. Mesmo que seu tempo seja apertado, mesmo que você tenha filhos, dívidas, rotina apertada, sempre tem algo que pode ser feito hoje. Um treino, um capítulo de um livro, uma ligação, um conteúdo criado, um estudo que te tire da média. E quando você faz isso logo cedo, você dá um recado para o seu cérebro: eu estou no comando. E essa energia de liderança pessoal te acompanha o dia inteiro. Essa prática simples tem nome na psicologia: autonomia percebida. Quando você sente que está escolhendo seu caminho, mesmo dentro das limitações do mundo real, seus níveis de motivação e clareza aumentam. Isso porque o cérebro interpreta aquele gesto como um ato de construção de identidade. Você não é mais só alguém que acorda e reage. Você é alguém que levanta e constrói. E isso muda o seu comportamento, sua postura, sua linguagem, até seu olhar. No fim das contas, todo homem admira outros homens que sabem exatamente para onde estão indo. Eles não são os mais ricos, nem os mais bonitos, mas têm direção. E isso é magnético. Acordar e dar um passo consciente em direção à sua visão de futuro é muito mais que disciplina. É respeito por si mesmo. Porque quem anda em direção a algo grande não se perde com o que é pequeno. No fim, não se trata de adicionar mais tarefas à sua manhã. Se trata de limpar o excesso, cortar o ruído e reconectar com a sua essência. Um homem que domina a própria mente logo cedo se torna perigoso. Não no sentido violento, mas no sentido mais raro e temido. Ele não se deixa controlar. Ele não se arrasta pelos dias com cara de quem desistiu. Ele age, ele escolhe. E essa força silenciosa é o que separa homens que constroem legado dos que vivem em loop de distração e arrependimento. Você não precisa virar um monge, mas precisa parar de viver como um zumbi. Comece por essas 10 lições. Coloque em prática, não todas de uma vez, mas uma por dia até que se tornem parte de quem você é. E se esse vídeo acendeu alguma fagulha aí dentro, lembre-se de se inscrever no canal. Dê mais um passo em busca da sua melhor versão. Nos vemos em breve.